Bom, olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à terceira aula do curso de Parasitas, certo? Eu me chamo Ian Franklin Barbosa de Oliveira e o meu contato é ian.franklin@aluno.es.br, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as bactérias, certo? Com ênfase nas suas características, nos tipos de bactérias existentes, assim como também as bacterioses, certo? Que são doenças causadas por bactérias. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, há diversos tipos de formatos de bactérias, certo? Mais na frente, eu vou mostrar para vocês de forma bem específica cada uma delas, tá bom? Reino Monera. Características gerais, certo? As bactérias, elas são seres unicelulares, são células procariontes. Quando eu digo que um ser é unicelular, eu quero dizer que é um ser que possui apenas uma célula, certo? E quando eu digo que as suas células são procariontes, eu quero dizer que ela não é revertida por uma carioteca, certo? Possui seres anaeróbicos e aeróbicos, ou seja, seres que precisam de oxigênio e seres que não precisam de oxigênio, certo? Possui seres heterótrofos e autótrofos, que quer dizer que são seres heterótrofos, seres que precisam se alimentar de outro organismo, certo? De outro ser vivo para sobreviver. E autótrofos são aqueles organismos que eles mesmos produzem o seu alimento. Possui parede celular composta de peptildeglicano, ou seja, essa célula ela não possui a carioteca, né, que caracteriza uma célula eucariontes. Ela possui apenas a parede celular, certo? Que serve para dar forma da bactéria e para demilitar o material genético. Exemplos de bactérias, certo? Temos as bactérias normais, as cianobactérias e as arqueasbactérias, certo? Classificação. Como vocês podem ver na imagem, nesse cladograma, a evolução, né, se deu começando pela eubactéria. Logo após surgiu a arqueabactéria e por fim a Eukaryotes, certo? A estrutura da bactéria. Como vocês podem ver, a estrutura da bactéria é composta pela cápsula, certo? Pela parede celular, pela membrana plasmática, pelo citoplasma, ribossomos, plasmido, pile, que são esses cílios, certo? O flagelo bacteriano, que é responsável pela locomoção, certo? O nucleoide, que no caso é circular. Importância econômica das bactérias. As bactérias elas são usadas na fabricação de vinagres, fabricação de laticínios, decomposição de alimentos, tratamentos orgânicos de solo, na produção da toxina da botulínica, na produção de antibióticos, como a neomicina, no processo de modificação genética de organismos. Então, como vocês podem ver, as bactérias, elas não são seres que produzem, né, só coisas ruins. Elas também têm suas vantagens, tanto econômicas como fisiológicas, como eu vou explicar mais para frente, certo? São usadas para diversos tipos, né, na fabricação de alimentos, de antibióticos
e dentre outras mais, certo? Tipos de bactérias. Aqui é justamente as formas, certo, das bactérias mais conhecidas que eu queria trazer para vocês verem como são suas estruturas, certo? Tem a estrutura, esse cocos, que são um tipo de bactérias que são essas bolinhas, certo? Diplococos, esporo bacteriano, bactéria flagelada, Streptococcus, Staphylococcus, vibriões, esperilos e bacilos. Então, essas, certo? São as estruturas mais conhecidas das bactérias, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre as características de cada um. Cocos. Bactérias que apresentam formato esférico, podem ocorrer isoladas ou em agrupamentos. Quando ocorrem aos pares, são denominadas diplococos. Quando formam uma cadeia, são denominadas streptococos. Quando se agrupam como um cacho de uva, são chamadas de estafilococos, como vocês podem ver. Ó. Quando elas estão de forma individual, são chamadas de cocos. Quando elas estão agrupadas em dupla, né, são chamadas de diplococos, como tem na imagem. Quando elas estão agrupadas em uma fila de cocos, no caso, a sua denominação se dá por streptococos, tá bom? Bacilos são bactérias que apresentam formato de bastão, podem ocorrer isoladamente, aos pares, diplobacilos, ou em cadeias, streptobacilos, como vocês podem ver. Certo? Espirilos, bactérias com formato helicoidal e rígidas. Espiroquetas, bactérias com formato helicoidal e flexíveis. Vibrião, bactérias que apresentam formato de vírgula. Reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias se dá principalmente pela divisão binária e pela conjugação. Um fato que eu queria trazer de extrema importância para vocês é o fato, certo, da reprodução das bactérias ocorrerem de forma assexuada. Como vocês podem ver na primeira imagem, começa com uma célula, certo, da bactéria, no qual essa célula duplica o seu material genético e logo se separa em duas, certo? E passa por essas etapas: duplicação do DNA, separação do citoplasma e separação celular. Mas um fato muito interessante que eu queria trazer para vocês é o fato da reprodução por conjugação. Existem muitas teorias da conspiração, né? E muitos autores que defendem a tese de que no futuro a raça humana ela seria extinta, né, por superbactérias, pois não teria mais medicamentos, né, mais antibióticos que servissem contra elas, para eliminá-las, né. Isso ocorre justamente pelo fato da mutação, certo? Por essa conjugação que elas são capazes de fazer. Olha que interessante. Aqui na imagem, como vocês podem ver, tem uma bactéria, certo? Com esse ciclo vermelho. Isso nada mais representa do que uma característica própria dela, né? Que a outra bactéria, no caso, que está do seu lado, não tem. O que é que acontece? Elas têm essa capacidade de transferir essa característica
para outra bactéria. Então, vamos supor que essa primeira bactéria ela tivesse uma resistência a um certo tipo de antibiótico. Logo, ela poderia passar essa característica para essa outra bactéria por meio da conjugação. E justamente por isso que não é recomendável, certo? Você se medicar, tomar antibióticos. Porque se o antibiótico for tomado de maneira errada, pode ser que não mate todas essas bactérias e essas bactérias sofram mutações, certo? Obtendo essa resistência a esse antibiótico e começa a se multiplicar e a partir disso passa essa característica para as outras bactérias. Ou seja, dentro de você vai ter uma colônia de bactérias super resistente àqueles antibióticos. Então, com o tempo, se você ficar fazendo essa automedicação, tomando o antibiótico de maneira errada, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar um antibiótico muito mais forte do que aquele que você tomou. Isso desencadeia num ciclo, né? Vai chegar uma hora que não vai haver mais um antibiótico capaz de destruir aquela bactéria. Então, essa é uma teoria, certo, da conspiração, que fala que no futuro existirão essas superbactérias, justamente por conta dessa característica que elas têm, certo? Recombinações genéticas. As bactérias podem realizar processos de recombinação genética, o que promove variabilidade genética. A recombinação genética pode ocorrer por meio de 3 processos. Como eu falei anteriormente, conjugação, 2 bactérias se unem e uma bactéria doa o DNA para outra. Transformação, bactérias incorporam fragmentos de DNA que estão livres no meio. Transdução, ou bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, carregam genes de uma bactéria para outra. Então, como vocês podem ver, essas recombinações genéticas, né, podem ocorrer dessas 3 formas. Gram-positivas e negativas. Existem 2 tipos de bactérias, certo? Essas gram-positivas e gram-negativas. Uma técnica denominada coloração de Gram permite classificar as bactérias em 2 grupos por meio da análise das diferentes existentes na composição da parede celular. Quando submetido à coloração de Gram, a parede celular das bactérias pode adquirir coloração violeta ou vermelha. As bactérias coloradas de violeta são chamadas de gram-positivas e se caracterizam por apresentar uma parede celular mais simples e rica em peptidoglicano, certo? As bactérias gram-negativas, por sua vez, coram-se em vermelho e apresentam uma estrutura mais complexa com menos peptidoglicano. Determinar se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa é importante para indicar, por exemplo, que tratamento deve ser adotado em caso de infecções. As bactérias gram-negativas, por exemplo, são em geral mais resistentes aos antibióticos que as gram-positivas. Então, como vocês podem ver, as bactérias que são denominadas gram-negativas, ela possui essa estrutura mais complexa, né? E acabam sendo mais resistentes. Já a gram-positiva, ela tem ela possui, né, no caso, uma parede celular mais simples, certo? E assim são menos resistentes. Importância das bactérias. Como eu falei anteriormente, elas possuem tanto essa importância econômica, né, porque são usados para a fabricação de diversos tipos de produtos, e também as bactérias, diferentemente do que muitos pensam, não são responsáveis apenas por causar prejuízo aos seres humanos, havendo muitas espécies importantes para a nossa saúde.
No nosso intestino, por exemplo, há várias espécies de bactérias, as quais são fundamentais para garantir o funcionamento normal do órgão. A nossa microbiota intestinal auxilia na absorção de nutrientes, produz vitaminas e auxilia a evitar a proliferação de agentes patogênicos. As bactérias também apresentam importância ecológica, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica, junto com os fungos. As bactérias também participam do ciclo do nitrogênio. Então, como vocês podem ver, nem só coisas ruins, né, as bactérias trazem para o ser humano. Eu vejo muitas pessoas que, ao falar de bactérias para elas, principalmente aquelas pessoas que não têm um conhecimento tão grande sobre o assunto, elas veem as bactérias apenas como seres que causam prejuízos, que causam doenças, mas como vocês podem ver, elas possuem algumas vantagens, né? Tanto econômicas como para o nosso corpo e tanto para o ambiente, né? Atuando como decompositores de matérias orgânicas, certo? Eu vou falar um pouco para vocês aqui agora sobre as eubactérias. As eubactérias fazem parte de um grupo do reino Monera, que no caso o outro grupo é o Archaea. Essas bactérias são organismos procariontes e representam o maior número de espécies dentro do reino Monera. Fazem parte do grupo eubactérias todas as bactérias, excluindo as arqueobactérias e as cianobactérias, certo? Características, certo? Os formatos variam de acordo com a espécie, podendo ser espiralado, esférico ou cilíndrico. A maior parte das espécies obtém o alimento pelo processo de absorção. A reprodução das eubactérias ocorre por bipartição, que é uma forma assexuada, certo? Muitas são patogênicas, causadoras de doença em seres humanos e animais. Algumas espécies produzem endosporos, que são estruturas de resistência. Estes endosporos permanecem no ambiente até infectar uma pessoa. Exemplos, né? Temos o Vibrio cholerae, bactéria causadora da cólera. Clostridium botulinum, bactéria causadora do botulismo. Bordetella pertussis, bactéria causadora da coqueluche. Mycobacterium leprae, bactéria causadora da hanseníase, mais conhecida como lepra. E Troponema pallidum, bactéria causadora da sífilis. Então, como vocês podem ver, aqui eu trouxe, né, exemplos de bacterioses que são causadas por tipos de, né, eubactérias, certo? Então, como vocês podem ver, são diversas as doenças, né, que elas causam. Agora eu vou falar sobre as cianobactérias, certo? Cianobactérias, também chamadas de algas azuis ou algas sinofícias, são micro-organismos procariontes capazes de realizar fotossíntese, mas não apresentam fotossistemas organizados em cloroplastos. Por essa razão, elas são muitas vezes comparadas com bactérias e algas. Características. As cianobactérias são organismos fotossintetizantes autótrofos, né? Que se assemelham muito às algas unicelulares. Entretanto, por não possuírem um núcleo delimitado por membrana procarionte, também são muito semelhantes às bactérias. São unicelulares, mas podem ser encontradas formando colônias ou filamentos. Esses organismos no ecossistema aquático formam o chamado fitoplâncton e constituem a base da cadeia alimentar desses ecossistemas. A coloração das cianobactérias é conseguida pela presença de diferentes pigmentos, tais como clorofila, ficocianinas e ficoeritrinas, certo?
Além de promoverem a coloração desses organismos, os pigmentos relacionam-se com o processo de fotossíntese. As cianobactérias são encontradas em diversos habitats, sendo a maioria, no entanto, de água doce. O grande sucesso das cianobactérias está relacionado com fatores como sobreviver em ambientes com diferentes tipos de luminosidade, serem capazes de estocar nutrientes e conseguirem captar nitrogênio atmosférico. Pronto, aqui eu trouxe para vocês uma característica dela, né, das cianobactérias, que são as suas toxinas. Existem várias espécies de cianobactérias capazes de produzir toxinas, também chamado de cianotoxinas. As cianotoxinas funcionam como uma proteção contra a predação e podem causar danos graves se ingeridas pelos seres humanos. As cianotoxinas podem ser classificadas de acordo com sua ação em neurotoxinas, hepatotoxinas e dermatotoxinas. As neurotoxinas podem causar tremores na pele, respiração ofegante, desequilíbrio e convulsões quando ingeridas, né? Já as hepatotoxinas afetam o fígado e podem causar aumento desse órgão e hemorragia, que podem levar à morte. Vômitos e diarreia podem ser sinais de ingestão desse tipo de toxina. Por fim, temos as dermatotoxinas, que causam irritação em contato com a pele. Em locais onde a água é utilizada para abastecimento, deve haver uma constante análise para evitar que cianobactérias reproduzam-se de forma acentuada. Uma grande quantidade de cianobactérias podem provocar um aumento de toxinas na água, provocando riscos à saúde de quem consome, certo? E por fim, as arqueobactérias, né? As arqueobactérias são seres procariontes pertencendo ao grupo Archaea. São bactérias primitivas, sendo que existem apenas cerca de 20 espécies. Um fator interessante sobre as arqueobactérias que eu posso adiantar para vocês é que elas geralmente são encontradas em ambientes bastante hostis, em ambientes no qual a temperatura é muito elevada, em ambientes no qual o pH, que nada mais é do que o nível de acidez, né, de algum ambiente, é elevadíssimo. Então, como vocês podem ver, são bactérias bastante resistentes, né, ao organismo no qual elas vivem, totalmente adaptadas. Possuem a capacidade de viver em locais onde as condições de vida são extremamente adversas para a grande maioria dos seres vivos. Habitam em locais com grande presença de sal, extremamente ácidos, baixíssima umidade, ausência de oxigênio, temperatura muito elevadas ou muito baixas. Possuem parede celular composta por proteínas, glicoproteínas e polissacarídeos e possuem, certo, 0,1 micrômetros até 15 micrômetros de diâmetro. Portanto, são visíveis apenas com o uso de microscópios potentes. Agora, eu vou entrar, certo, no assunto sobre as bacterioses, que nada mais são do que as doenças, certo, que são causadas pelas bactérias, tá bom? Vou começar falando sobre o botulismo. Não sei se vocês conhecem, né, essa doença, mas eu vou apresentar as principais características dela, tá bom? O botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum. Os primeiros casos da doença foram registrados pelo consumo de salsichas contaminadas e outros derivados da carne enlatada, certo? Os sintomas. Os principais sintomas, certo, é a prisão de ventre, tontura, visão distorcida e dificuldade de abrir os olhos na claridade.
O agravamento da doença pode levar o doente à morte, na sequência da paralisia dos músculos respiratórios, tá bom? Tratamento. O doente deve ser internado para que seja ministrado o tratamento para a eliminação da bactéria. Então, como vocês podem ver, a maioria, né, na verdade, dos tratamentos contra as bactérias, eles funcionam com a eliminação da bactéria, né, diretamente. Prevenção. Cuidado na escolha de alimentos enlatados, atentando para que a lata não tenha ferrugem ou esteja estufada. Transmissão. Ingestão de alimentos contaminados. Então, como vocês podem observar, a transmissão, né, dessa doença, ela se dá muito por essa questão, né, da falta de higienização desses alimentos e de alimentos contaminados. Brucelose. Brucelose é uma infecção causada por bactérias do gênero Brucella. Sintomas dessa doença: calafrio, dor de cabeça, cansaço e febre. Febre geralmente, como eu falei em aulas anteriores, toda doença, praticamente em todas as doenças parasitárias, um dos sintomas é a febre, por conta que o organismo, né, ele reconhece um corpo estranho. Então a febre nada mais é do que uma defesa, né, do seu corpo avisando que tem um corpo estranho dentro de você. O tratamento. O tratamento deve ser administrado com antibióticos, além do repouso e hidratação. Transmissão. Contato com animais infectados ou ingestão de alimentos de origem animal que estejam contaminados. Prevenção. Usar luvas ou lavar as mãos após ter contato com animais. Comer carne bem passada. Ferver o leite antes de beber. Cistite. Aqui essa doença é uma doença que chama, né, a atenção de bastante pessoas. Como vocês podem ver nessa imagem, a cistite é uma infecção urinária, certo? E na imagem superior, no canto direito, vocês podem ver que as bactérias, né, elas ficam, né, aglomeradas na bexiga, causando essa inflamação, né? O que é a cistite? A cistite é uma doença crônica caracterizada por uma irritação ou inflamação da parede da bexiga, como eu falei anteriormente. Na maioria dos casos, é causada pela bactéria Escherichia coli, naturalmente presente no intestino. Sintomas: vontade frequente de urinar, ardor ao urinar e febre. Tratamento: uso de antibiótico, que no caso quase toda doença, né, causada por bactérias, somente o uso do antibiótico já é o suficiente, né, para eliminar as bactérias. Porém, como eu falei anteriormente, né, há bactérias que possuem essa resistência maior contra os antibióticos. E no tratamento, além do uso do antibiótico, né, os médicos geralmente usam o auxílio de outro medicamento, ou então auxílio de acompanhamento na questão de estar tomando bastante água, de estar fortalecendo o sistema imune, né, de ter essa atenção maior em algumas doenças. Transmissão.
A transmissão ocorre pelo fato da pessoa beber pouca água, né, que deixa de limpar as bactérias presentes na bexiga. E também o uso de roupas íntimas apertadas, certo? Então, tanto o fato de beber pouca água, como o fato de usar roupas íntimas apertadas, que muitas vezes a gente acha que não causam nada, né? Mas podem sim causar essa infecção, certo? A prevenção. Beber água muitas vezes, né? E urinar logo que tiver necessidade. E evitar roupas íntimas apertadas. Pronto. Agora a gente vai falar da clamídia, né? Aqui eu trouxe uma imagem no qual essa pessoa, ela possui essa doença, né? Como vocês podem ver, na região do pescoço e um pouco do rosto, tem essas feridas, né? Essas bolhas, esses caroços, no qual está provocando essa inflamação na região, né? Como vocês podem ver, na região também fica totalmente vermelho por causa da inflamação. Sintomas. Vou falar logo o que é a clamídia, né? A clamídia é uma doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Só que assim, o fato de chamar de DST, né, como vocês sabem, foi extinto, né? E agora, em vez de ser doença sexualmente transmissível, é chamado de IST, que é infecção sexualmente transmissível, tá bom? Sintomas: ardor ao urinar, vontade frequente de urinar, testículos doloridos e inchados. Em homens, dor no baixo ventre. Em homens, né, no caso, ficam os testículos doloridos e inchados. E na mulher, dor no baixo ventre, certo? O tratamento: administração de antibióticos para o casal, evitando a reinfecção. Transmissão: como é um IST, né, a principal transmissão é por meio de relações sexuais, mas também essa doença pode ser transmitida através da gestação, né? Durante o parto, a mãe pode transferir essa doença para o filho. Prevenção: assim como em quase todas as ISTs, né, a maior maneira de evitar, né, o contágio de muitas doenças, não só essa, é o uso de preservativo, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a cólera, que também é outra doença, né, causada por bactérias, ou seja, também é uma bacteriose. A cólera. A cólera é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Vibrio cholerae. Caso não seja tratada, pode levar o paciente à morte por conta da intensa desidratação que ela causa, certo? Na verdade, o nome da bactéria, né, que causa essa doença é Vibrio cholerae. Se escreve assim, tá bom? Sintomas. Os principais sintomas são diarreia, desidratação, vômitos, fraqueza, perca de peso e cólicas abdominais. O tratamento. O tratamento é a hidratação e o uso de antibióticos. Aqui, como eu falei para vocês, algumas doenças, além do uso, né, de antibióticos para eliminar a bactéria, são aconselhados um auxílio, né, de outras formas também de fortalecer o seu corpo, né? No caso aqui,
o tratamento se dá principalmente pela hidratação, né, e o uso de antibióticos. A transmissão. A transmissão acontece através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Prevenção. A prevenção para essa doença se dá pela higienização, né, das frutas. Você deve lavar bem as frutas antes de consumi-las e lavar bem as mãos antes das refeições. E também, né, a melhoria do saneamento básico. Então, como vocês podem ver, quando as suas mães, as suas avós pedem para você, antes de ingerir algum alimento, principalmente esses alimentos que ficam em contato direto com a sua mão, uma fruta, um pão, um alimento assim, é muito importante que você lave bem as mãos, né? Coqueluche. A coqueluche é uma doença respiratória infectocontagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis. Geralmente esses nomes, né, científicos são bem difíceis de se pronunciar. Bordetella pertussis, o nome da bactéria, certo? Causadora da coqueluche. Sintomas. Os principais sintomas da coqueluche é febre, espirro, mal-estar, tosse seca prolongada e falta de ar. O tratamento. O tratamento, além de beber muitos líquidos, devem ser administrados analgésicos e anti-inflamatórios aos doentes, que devem ser isolados para que não transmitam a doença para outras pessoas. A transmissão. A transmissão ocorre através de espirro, né, saliva e tosses de pessoas infectadas. Então, o principal, né, a principal forma de transmissão é pelas gotículas que ficam no ar, né, liberadas através do espirro e da saliva das pessoas infectadas. A prevenção. A principal prevenção para essa doença, certo, é a vacinação infantil. Difteria. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, a difteria ela é bastante caracterizada, né, pela presença dessa inflamação das amígdalas, e essa parte branca que está presente nas amígdalas é a presença de pus, tá bom? Então, vocês podem ver que a garganta fica quase toda fechada, né? E com a presença de pus nas amígdalas. A difteria é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae. Sua principal característica é a inflamação da garganta, o que causa um inchaço na região do pescoço. Sintomas: dor de garganta, aparecimento de placas nas amígdalas, febre e mal-estar, tosse, calafrios e coriza nasal. O agravamento da doença pode levar à morte por asfixia, justamente devido, né, a essa inflamação da garganta, que causa esse inchaço, que, como vocês puderam observar na imagem, que eu vou até voltar, a garganta da pessoa fica quase fechada, né? Então, em casos mais graves, pode ocasionar até a asfixia, tampando totalmente a entrada e a saída do ar. O tratamento. Os doentes devem ser isolados e o controle da doença pode ser feito através de antibióticos. Novamente, né, uma doença que é tratada somente pelo uso de antibióticos, e como
para controlar essa doença, né, é o isolamento da pessoa. Como acontece a transmissão? A transmissão acontece pelo contato com pessoas infectadas, através da saliva ou lesões da pele. Prevenção. A principal prevenção também dessa doença é justamente a vacinação infantil. Escarlatina. Bom, gente, aqui, como vocês podem observar, né, na imagem, esse rapaz, né, ele tá com a escarlatina e o principal, assim, sintoma que logo de cara você vê é essas manchas vermelhas no corpo dele, que está presente não só, né, no peito e no ombro, mas sim como no pescoço, nos braços. Então, essas manchas ficam por quase todo o corpo, certo? A escarlatina é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Streptococcus pyogenes. É caracterizada pelo surgimento de erupções vermelho e escarlate na pele, certo? Como vocês viram, né, na imagem anterior. Os sintomas. Os principais sintomas são manchas vermelhas na pele, febre alta, dor de garganta, dores musculares, coceira no corpo, náuseas e vômitos. O tratamento. O tratamento deve ser administrado a penicilina, né, exceto aos alérgicos, para os quais é dado outro tipo de antibiótico. Então, o principal medicamento, né, que é usado contra essa doença é a penicilina. Porém, há pessoas alérgicas, né, a esse medicamento. E aí, dependendo da situação, né, o médico vai prescrever outro tipo de antibiótico. Transmissão. A principal maneira de transmissão é o contato com pessoas infectadas, né, que pode ser através da saliva ou da secreção nasal. Prevenção. A prevenção se dá, né, a principal forma de prevenir é evitar o contato com outros doentes e uma boa higienização, né. Vocês vão observar que, assim como as doenças virais, e assim como quase todas as doenças causadas por parasitas, né, em geral, vírus, bactérias, protozoários, a maior forma de prevenção é justamente essa boa higienização, né? Por isso, há bastantes propagandas que passam nos canais de televisão, salientando a importância, né, da higienização antes de comer, a higienização antes de tocar a mão de outra pessoa, porque isso evita muito o contágio dessas doenças, né? Aqui eu trouxe outra bacteriose, certo? Que é a febre tifoide. Aqui na imagem vocês podem observar o revestimento branco na língua, que é uma das características dessa doença, certo? O Salmonella typhi, que nada mais é do que a bactéria que causa essa doença. Erupção no corpo, que são essas manchas vermelhas, né? Úlceras no intestino e fígado e baços aumentados. Então essas são algumas características, né, que essa doença causa. Febre tifoide. Ela é uma doença bacteriana, né, aguda, causada pela bactéria Salmonella Enterica Sarotipo typhi. Sintomas. Os sintomas, os seus principais, né, é a febre alta prolongada, dor de cabeça, náuseas, falta de apetite, mal-estar em geral e vômitos. E em alguns casos, prisão de ventre, enquanto em outros diarreia. Com o agravamento da doença, há risco, né, de hemorragias abdominais e infecção generalizada, podendo resultar na morte.
Tratamento. O tratamento se dá pelo repouso e a alimentação à base de líquidos, principalmente, né? Além desses cuidados, devem ser administrados antibióticos aos doentes, né? Então, outra doença, né, que além do fortalecimento do sistema imune, é utilizado também os antibióticos. Transmissão. A transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados, tá bom? Prevenção. A prevenção é manter hábitos de higiene, lavar e cozinhar bem os alimentos antes do seu consumo, evitar ou prevenir-se em viagens para locais propensos à doença, certo? Gonorreia. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem que eu trouxe, é uma doença, né, que acomete principalmente os órgãos genitais, né, tanto do homem quanto da mulher. Gonorreia é uma doença sexualmente transmissível. Como eu falei anteriormente, se chama hoje, né, de infecção sexualmente transmissível, né, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. Sintomas: dor e ardor ao urinar, sangramentos, corrimento amarelado e febre com forte odor. Tratamento: deve ser administrado antibióticos aos doentes. A forma de transmissão, né? A principal forma de transmissão é relações sexuais e também pode ser passado da mãe para o filho durante o parto. Prevenção. Assim como quase todas as ISTs, né? A melhor maneira de se prevenir é o uso de preservativos. Não à toa, né? Se tem tantas propagandas salientando a importância do uso, né? Hanseníase. Hanseníase, como você pode ver na imagem, a principal característica, né, ao se ver um paciente com esse tipo de doença, é justamente essas manchas no corpo. As características da hanseníase, né? A hanseníase é uma doença crônica, conhecida antigamente como lepra. É causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen. Sintomas: manchas na pele. No local das manchas, a temperatura aumenta mais do que no restante do corpo. Surgem também caroços nos cotovelos, nas mãos e nas orelhas, inchaço nas mãos e pés, perca de força muscular e dor nas articulações. O tratamento. O tratamento se dá, né, pela administração de antibiótico aos doentes, cuja duração pode variar entre 6 meses a 1 ano, conforme o tipo de lepra. Transmissão. A transmissão se dá, né, através de espirro, da saliva e de pessoas infectadas, né, através da tosse. Prevenção. Ir ao médico para fazer o diagnóstico quando houver contato com pessoas doentes. Impetigo. Impetigo é uma infecção, certo? Da camada mais superficial da pele, que atinge sobretudo crianças, né? E é causada por bactérias Staphylococcus aureus e Staphylococcus do grupo A. Apresentam duas formas: impetigo bolhoso e impetigo não bolhoso. Sintomas:
No caso do impetigo bolhoso, bolhas nos braços, no peito e nas nádegas, febre e coceira. No impetigo não bolhoso, dor em decorrência do aparecimento de úlceras com pus, principalmente nas pernas. O tratamento. O tratamento deve ser administrado com antibióticos ao doentes e pomadas nas feridas. Transmissão. Contato com feridas através da secreção nasal ou utensílios utilizados dos doentes. Prevenção. Lavar muito bem as mãos quando estiver próximo ao doente e evitar pegar em utensílios usados pelo mesmo. Isso porque essa doença tem um nível de contágio bastante elevado. Leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana que afeta seres humanos e animais. Ela é causada por bactérias do gênero Leptospira. Existem risco de morte, no caso, em 40% dos casos, caso não seja tratada adequadamente. Isso porque pode causar dano aos rins, né? Inflamação na membrana que envolve o cérebro, insuficiência hepática e insuficiência respiratória. Sintomas. Os principais sintomas é a febre alta, dor muscular, mal-estar, tosse, olhos vermelhos e manchas vermelhas pelo corpo. O tratamento, né? O tratamento, os doentes devem ser hidratados e tomar antibióticos. Transmissão. Contato com a água ou objetos que tenham urina de animais infectados. Prevenção. Lavar bem os alimentos antes de consumi-los, fechar caixas de água e vacinar os animais. Meningite. A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem e protegem o encéfalo e a medula espinhal. Ela pode ser provocada por bactérias, vírus ou fungos. Então, no caso dessa doença, né, diferentemente das outras que eu trouxe aqui para vocês, elas não são causadas só por bactérias, né? Como vocês podem ver, podem ser causadas por bactérias, vírus e fungos. A meningite bacteriana pode levar à morte, né, se não for diagnosticada a tempo. Os 3 tipos de meningites bacterianas mais comuns são causadas pelas bactérias Meningococcus, Pneumococcus e Hemiophilus. Sintomas. Os principais sintomas dessa doença é a dor de cabeça e dor no pescoço, rigidez na nuca, febre alta e manchas vermelhas. O tratamento. O tratamento deve ser administrado, certo? Antibióticos na veia, né? O mais rápido possível. Isso porque a doença pode resultar em surdez ou até na morte. Transmissão. A transmissão ocorre principalmente através de espirro, saliva e tosse. Prevenção, vacinação, né, e evitar o contato com os doentes. Assim como também em muitas doenças, né, citadas anteriormente. Pneumonia.
Eu acredito que quase todo mundo, né, que esteja assistindo esse curso já ouviu alguém falar, né, sobre a pneumonia. As características gerais da pneumonia, né? A pneumonia é uma infecção pulmonar causada por bactérias, vírus, fungos ou outros parasitas. A forma mais comum ocorre pela bactéria Streptococcus pneumoniae. Então, como vocês podem ver, outra doença, né, que a sua forma de transmissão, a sua causa, no caso, acontece não só por meio de bactéria, né? Acontece também por meio de outros parasitas. Mas a forma mais comum dela acontece por meio da bactéria. Sintomas: dor no corpo, falta de ar persistente, febre alta, tosse, fraqueza e cansaço. O tratamento, né? Deve ser administrado antibiótico aos doentes. Com a evolução da doença, é necessário o internamento. Transmissão. A transmissão, assim como diversas doenças que eu falei anteriormente, né, é, é transmitida através de espirro, saliva e tosse de pessoas infectadas. Prevenção. Evitar o excesso de exposição ao ar condicionado e cuidar adequadamente dos resfriados para que não evoluam para um quadro mais grave, que resulte na pneumonia, né? Salmonelose. Aqui, né, nessa imagem eu trouxe como é a estrutura dessa bactéria, né? Vocês podem ver que essa bactéria, ela já possui, né, esses cílios ao redor do seu corpo. A salmonelose é uma infecção gastrointestinal provocada por bactérias do gênero Salmonella e da família Entobacteriaceae, certo? Geralmente, esses nomes dessas famílias são bem difíceis de pronunciar, principalmente porque alguns são muito grandes, como vocês podem observar, né? Sintomas. Os principais sintomas são a cólica, diarreia, dor de cabeça e abdominal, febre e vômito. O tratamento. O tratamento se dá por meio da hidratação, né? E no seu agravamento, a administração de antibiótico. Transmissão. Ingestão de alimentos contaminados, especialmente carnes de aves mal passadas, ovos e água. Prevenção. Consumir alimentos bem lavados e cozidos, beber leite fervido, lavar bem as mãos antes das refeições. Ter sol. Acredito que, assim como a pneumonia, muitos de vocês já ouviram falar sobre essa doença, né? O T-sol, ou ordeolo, é uma infecção das glândulas sebáceas de Zeiss e Moll, localizadas na pálpebra, perto das raízes do cílio. Ocorre devido à infecção de bactérias, geralmente estafilococos. Sintomas: inchaço nas pálpebras, coceira, vermelhidão, sensibilidade à luz e dor ao piscar. O tratamento. O tratamento se dá por meio de administração de colírio ou pomada. A transmissão.
A transmissão ocorre através do toque na lesão ou contato com a lágrima do doente. Prevenção. Lavar bem as mãos, né, ao ter contato com os olhos. Não dormir com maquiagens. Falta de higiene em lentes de contato. Também pode ser uma causa, né? Então deve-se lavar bem e evitar passar a mão no local da lesão. O tétano, outra doença, né, bastante conhecida, né, que eu acredito que vocês já ouviram falar, né. Aqui na imagem vocês podem ver, né, um prego enferrujado no qual contém, né, as bactérias que causam essa doença entrando em contato com o pé, né. O tétano é uma doença infecciosa causada pela bactéria Clostridium tetani. Ataca o sistema nervoso central. Se não for tratada, pode levar a pessoa à morte. Os principais sintomas, né? Rigidez dos músculos, febre, dor de cabeça, espasmos musculares e dificuldade para abrir a boca. O tratamento. O tratamento se dá principalmente pela administração de relaxante muscular e antibiótico. Transmissão. Através de pequenos cortes ou feridas que entrem em contato com fezes, plantas, objetos enferrujados que podem ter a bactéria. Prevenção. A vacinação, né? E a limpeza cuidadosa de feridas. Tracoma. O tracoma, né? Eu trouxe essa foto, certo? Com, tipo assim, o principal sintoma da pessoa que está acometida pelo tracoma, que você pode observar, é os olhos vermelhos, né? Como você pode ver nessa imagem, o olho dessa pessoa está bastante vermelho. O tracoma é uma doença inflamatória crônica e recidivante que afeta os olhos, certo? É causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Os principais sintomas: ardor nos olhos, aumento da pupila, coceira e lacrimejamento. O tratamento. O tratamento ele pode ser, né, por meio da administração de colírio ou pomada à base de antibiótico. Transmissão. A transmissão ocorre principalmente, né, com o contato com pessoas que tenham tracoma ou por objeto utilizado por essas pessoas, né. Prevenção. Não utilizar utensílios usados pelo doente e lavar bem as mãos. Tuberculose, né? Aqui na imagem eu trouxe também a estrutura da bactéria que causa essa doença, tá bom? A tuberculose, ou tisica pulmonar, é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também chamada de bacilo de Koch, ou BK, né? Os sintomas. Os principais sintomas são fadiga, febre, tosse, emagrecimento, falta de apetite, sudorese, rouquidão, expectoração com sangue nos casos mais graves. O tratamento. O tratamento ocorre principalmente pela administração de 3 tipos de medicamentos. Um tratamento que leva meses, né? A transmissão. A transmissão é a aproximação com pessoas doentes que se encontram em ambientes fechados.
e a prevenção, vacinação infantil, alimentação adequada, cuidados de higiene rigorosos no contato com pessoas doentes. Bom, gente, antes de encerrar a aula, eu quero fazer uma breve revisão com vocês, certo? Sobre as bactérias, para fixar melhor, né? Bom, como eu falei anteriormente, as bactérias fazem parte do reino Monera, né? As suas principais características são que elas são seres unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. São células, essas células são procariontes, né? Não tem a presença da carioteca, mas sim tem a presença da parede celular, certo? Como vocês podem ver na estrutura ali ao lado. Tem a presença da cápsula, da parede celular, da membrana plasmática, do citoplasma, do ribossomos, né, que são essas organelas que estão presentes nessa célula, do plasmídio e do pili, que são esses cílios, certo? Também estão presentes, né, na estrutura da bactéria esses flagelos, né, que nada mais são do que essa cauda que tem, né, na parte inferior das bactérias, onde é utilizada para a locomoção, né. No reino Monera estão presentes as arqueobactérias, as cianobactérias e as eubactérias, tá bom? Como vocês podem ver, né? Elas têm, né, as bactérias de maneira geral, têm essa importância tanto econômica como fisiológica e como também importante ao ambiente, porque há muitos produtos, né, que são fabricados por meio da utilização de bactérias. As bactérias também participam, né, de ciclos de decomposição no ambiente, se tornando assim importante para o ambiente também. E há muitas bactérias presentes no nosso organismo, né, como eu expliquei, no qual elas são importantes para o funcionamento de alguns órgãos, né. Aqui eu quero dar uma ênfase, né, no tipo de reprodução dessas bactérias, que os principais são esses, certo? Divisão binária e conjugação, no qual eu expliquei anteriormente, né, que são reproduções que tem que dar bastante atenção. A primeira tem uma bactéria que multiplica o seu material genético, depois ocorre essa separação do citoplasma e depois gera duas bactérias, uma igual à outra, né? E uma das características que levam uma certa desvantagem nesse tipo de reprodução é que não tem uma variabilidade genética, né? Porque não está cruzando dois seres diferentes, e sim ela se multiplicou através do seu próprio material genético. Salientar também a importância, né, dessa característica que elas possuem de se reproduzir, né, de passar o seu material genético através da conjugação, que isso permite a elas ter uma resistência maior aos diversos tipos de antibióticos, né. O fato dessas recombinações genéticas que elas têm, né, que tanto ocorre pela conjugação, como pela transformação e a transdução. Os tipos de bactérias, as gram-positivas e gram-negativas, né, importância, como eu falei anteriormente. E basicamente, gente, é isso. Eu quis relembrar isso, porque realmente são coisas muito, muito importantes, né, e muito recorrentes em vestibulares, tá bom? Então, desde já, eu quero agradecer a todos pela atenção, certo? Essa foi nossa terceira aula, no qual eu falei, né, das bactérias que são parasitas. Falei das características, né, delas em gerais.
e falei sobre as bacterioses, que nada mais são, né, do que essas doenças que são causadas por bactérias. Então, desde já, eu agradeço a todos que assistiram e espero que vocês tenham, né, compreendido tudo que eu falei.